Porque eu sempre falo assim, quando a gente entende a amamentação desde o início, a gente faz as condutas técnicas corretas, é um aprendizado que você nunca vai esquecer. E as complicações da amamentação, ela não ocorrem somente no início da mamada, né? No início da amamentação, no início do processo, mas pode até o fim, ou seja, até o desmame pode ter alguma complicação. Então, por isso que é importante a gente já iniciar a mamada da forma correta, porque no primeiro sinal de risco a gente dá o estalo e a gente descobre que alguma coisa aí está interferindo nessa pega, alguma coisa está interferindo nessa extração desse leite, e a gente consegue fazer a intervenção o mais precoce possível. E assim, melhorar a saúde da mãe e também melhorar a saúde do bebê, né? Porque não importa somente o bebê, não somente a mãe. Importa o binômio, mãe e bebê, para a gente poder entender. Então, hoje eu vou trazer 3 pilares que você vai aprender e você vai identificar já sinais de riscos. Inclusive, hoje, depois dessa explanação, a gente vai fazer uma atividade prática para, de fato, identificar quais são esses sinais de uma pega boa e de uma pega que não está legal, que a gente precisa corrigir. Então, fique atento para a sequência da aula, que no final dessa aula a gente vai fazer uma atividade bem prática. Então, como eu estava falando, né? O que há por trás de uma pega sem dor? Existem vários fatores. Não somente um bebê, né? E uma mama. Existe muito mais do que essas duas partes aqui. Então, por isso que é importante a gente entender o processo, por isso que é importante a gente entender como é que funciona e quais são os fatores que podem favorecer e quais são os fatores que podem dificultar essa pega, né? Esse processo para, de fato, estabelecer a sua amamentação. Então, existem muitas coisas. Existem fatores relacionados à mãe, existem fatores relacionados ao bebê, existem fatores relacionados ao ambiente que podem favorecer ou não essa pega. Então, por isso que a gente está aqui hoje, para a gente identificar que fatores são esses. E o primeiro pilar que a gente vai conversar é exatamente sobre esse preparo da mama. Na gestação, não há nenhuma necessidade de fazer preparo, mas no pós-parto, ou seja, depois que o neném nasce, a gente precisa preparar essa mama. Porque eu sempre falo, mama cheia demais não é de Deus. A gente precisa conhecer o estado da mama antes da mamada e depois da mamada. Eu sempre falo para meus pacientes, né, que eu acompanho, que sempre elas têm que tocar a mama antes da mamada e depois da mamada. Porque se eu conheço o normal, claro que eu vou identificar o anormal. Então, por isso que a gente precisa entender esse processo da mama. Então, o primeiro passo é testar a maciez e flexibilidade. O que é isso, Cris? Maciez e flexibilidade. Você vai pegar sua mama, você vai ver se está macia. Se não tem nenhum ponto de caroço nessa mama. Se ela tem elasticidade, ou seja, se ela não está aquela mama bem rígida, aquela mama bem brilhante, que você percebe que está tendo muito, esticando demais essa pele e acaba tendo lesões. Então, a mama ela tem que estar bem macia. Macia. Não só essa parte mais clara, mas a auréola e o mamilo. Por que isso? Uma das dúvidas muito comuns que também chega até a mim nas consultorias é que a paciente, né, ela pensa que não tem mamilo. Geralmente diz assim, Cris, eu não tenho mamilo. Porque geralmente nos primeiros dias do pós-parto, e como a gente está hoje focando na maternidade, essa auréola, às vezes, ela está demasiada. Se está demasiada, acaba ficando o quê? Sem saber a delimitação de mamilo, que é o bico, e a auréola, com essa parte mais escura. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é testar essa maciez, para que, de fato, eu descarte que realmente não tem bico, e mesmo assim, se não tiver, não é um problema para a sua amamentação, pode ser sim um desafio, mas não vai te impedir de amamentar. A gente, utilizando as técnicas corretas, a gente favorece sim essa pega, favorece sim a extração do leite, tá? Então, a gente precisa fazer massagem e extração de alívio. Essa massagem, eu sempre ensino dessa forma aqui, ó. A gente vai massagear toda a mama, certo? E pode fazer esse movimento de vai e vem na mama. Posso fazer, ó, com os dedinhos aqui,
começando da auréola até chegar, inclusive, na axila. Algumas pacientes apresentam mamas acessórias e acaba ficando o quê? Com certa dificuldade para até levar o braço. Então, a gente precisa entender que a mama, ela começa daqui, ó, da axila. Então, a gente tem que massagear bem também essa área. Depois disso, eu preciso deixar essa auréola, que é o local onde tem bastante leite, depósito de leite, que eu chamo de alvéolos aqui, ó. Existe muito. Então, eu tenho que massagear bem essa auréola, porque na hora que eu massageio, o que acontece? Eu consigo fazer a expressão com mais facilidade, sem machucar a mãe e, consequentemente, o bebê ele consegue pegar com mais facilidade. Então, a extração de Olive não é para extrair leite demais, não. É só nesse caso, especificamente, é só para molhar a saída, ou seja, só molhar o mamilo para deixar já no ponto. Porque tem uma observação muito importante que vocês precisam saber, é que em relação à descida do leite, existe um hormônio chamado ocitocina, que precisa de um tempo para ele mandar descer o leite, ou seja, a mãe precisa estar relaxada, a mãe precisa desse preparo prévio. Então, se o bebê, ele como responde por fluxo, ou seja, ele responde por leite na boquinha, se eu colocar logo, sem fazer nenhuma preparação, e esse bebê diretamente ao seio, o que vai acontecer? Ele não vai conseguir pegar, porque vai estar rígida, ele vai ferir. Então, a gente tem que ter bastante cuidado isso, e às vezes a gente se irrita, às vezes a gente acha no primeiro minuto que o bebê vai logo abocanhar bem e já vai conseguir extrair. Não, primeiro ele faz uma sucção não nutritiva, exatamente para estimular essa descida do leite. E depois que desce o leite, que é o reflexo de ejeção, para poder, de fato, o bebê conseguir extrair o leite e engolir, e se saciar em seguida. Certo? Então, primeiro passo, primeiro pilar é exatamente preparação da mama. Quando eu preparo essa mama, o que eu vou beneficiar nessa pega? O bebê ele vai pegar com mais facilidade. Então, ele vai abocanhar, vai abrir o bocão, abocanhar a mama, e ele não vai machucar. Por quê? Ele vai conseguir fazer uma abertura maior de boca, extrair lá da auréola, e não somente aqui, ó, aquela extração rasa. Eu digo pega rasa e acaba não tendo essa extração legal. E outra coisa que acontece, quando a mama está muito rígida, o bebê ele não consegue sustentar a mamada, ou seja, ele fica escorregadio. Como está muito cheio, ele não consegue definir o que é auréola, ele não consegue definir o que é mamilo. Então, fica difícil para o bebê pegar. Exatamente isso bem aqui, ó. Vamos fazer de conta que isso aqui é a mama, tá? Então, se você tiver um balão, pega o balão, enche e vai sentir o que eu tô falando agora, ó. Aqui é a mama, aqui, ó, é como se fosse o mamilo e aqui é como se fosse a auréola. Quando tá muito cheia, a gente não consegue definir quem é a auréola e quem é o mamilo. Então, o bebê vai fazer o quê? Vai tentar abocanhar, mas ele não vai conseguir. Primeiro, ele vai sentir dor. Veja o movimento do meu músculo aqui da mandíbula, que é esse ossinho aqui, ó. Eu faço muita força. Quando eu faço a massagem, o que vai acontecer? Agora nós vamos ver para cá, fazendo de conta que isso aqui é o mamilo. Eu vou fazer a massagem. Na hora que eu faço massagem, eu diluo esse leite. Eu deixo esse leite num estado mais líquido. Então, eu vou esvaziar um pouquinho a mama com a massagem, né? Vai ficar mais macia. Depois eu vou fazer aquela extraçãozinha. E aí eu vou abocanhar. Vejam a diferença, ó. Já consigo pegar um pouquinho mais, mas ainda não tá legal. Então, vou fazer um pouquinho mais. Agora, vejam só. A mama tá o quê, ó? Macia, flexível. Vejam só quando eu vou fazer isso aqui, ó. Ó. Naquela hora eu não conseguia nem fazer isso, que é a prega. Se eu não consigo nem direcionar pro bebê. Então, a mesma coisa. Sempre quando vocês forem levar o bebê para o seio de vocês para amamentar, percebam se a mama está macia e flexível. Porque se não tiver, a gente não consegue fazer abocanhar essa mama e acaba triturando. O bebê vai passar só a língua aqui, ó, raspando, vai arder
e vai causar famosas fissuras, que é a rachadura no seio. Outra coisa muito importante, que quando eu deixo essa mama macia e flexível, eu consigo fazer uma pega assimétrica. O que é pega assimétrica? Quando eu faço, direciono esse mamilo para o céu da boca. E o bebê ele vai conseguir, ó, fazer uma pega de cima para baixo, porque primeiro vai, ó, para o nariz, aí ele vai abocanhar, olha, ele vai fazer esse movimento aqui, ó. E abaixa, então de cima para baixo, tá? Isso favorece com que ele faça uma pega mais profunda e extraia mais leite. E, consequentemente, ele vai ter saciedade e ganhar peso. Então, essas vantagens de você preparar essa mama. Se não tiver preparo nessa mama, possivelmente você vai ter fissuras nesse, se for só associado ao fator pega, vai ter fissura nessa mama, tá? E aí eu trouxe aqui algumas figuras para vocês entenderem o que eu estou falando. Então, se a gente não tem essa técnica correta, a gente não faz esse primeiro passo, esse primeiro pilar, que é a massagem e essa extração de alívio no início da mamada, o que acontece? O bebê vai pegar essa mama muito cheia, você vai sentir dor, você vai sentir desconforto, ele não vai conseguir abocanhar e é o caso o que a gente chama de fissuras, né? Que são essas rachaduras. Lembrando que eu estou falando hoje especificamente só um fator isolado, ou seja, eu estou falando que há uma interferência da pega, não tem nenhum fator a mais, ou seja, nenhuma interferência a mais, por exemplo, um freio lingual, que é uma alteração da linguinha do bebê, que também é um dos fatores que podem ocasionar uma pega, que pode ocasionar má extração, que pode ocasionar essas fissuras. Mas hoje eu estou falando especificamente só da técnica errada da amamentação, tá bom? Então, o que acontece? Quando o bebê ele pega errado, já tem uma rachadura aqui, ó, que é a fissura. Isso aqui, a mãe sente muita dor, sente desconforto, e a gente tem que ter cuidado porque é porta de entrada, né? É uma infecção que vai estar lá aberta, se a gente não cuidar, pode causar cândida, pode causar uma bactéria, né? Doenças por bactérias, por exemplo, pode ser um fator também predisponente para mastite, pode ser fator predisponente para entupir esses ductos, ou seja, pode ser várias coisas, né? Um probleminha que pode virar vários problemas juntos, por isso que a gente tem que ter bastante cuidado em relação esse posicionamento, essa pega inicial. Outra coisa que pode acontecer com o seu mamilo é ficar tipo umas bolinhas, né? Ao redor aqui, ó, do mamilo, exatamente por conta do atrito. Tem bebês que faz atrito não somente no lábio inferior, mas também ele faz muita pressão no lábio superior e acaba fazendo com que fique tendo esse atrito. E a mãe também relata dor. Outra coisa muito comum de uma pega errada é o famoso mamilo em formato de batom. Então, o mamilo, eu tenho uma foto aqui nos próximos slides, que o mamilo ele tem que sair do jeito que ele entrou na mama, né? Na boquinha do bebê. Então, o mamilo entrou na boquinha do bebê redondinho, ele tem que sair como? Redondinho. Se ele sair achatado, se ele sair machucado, é porque essa pega não está legal ou tem outro fator aí interferindo nesse processo. Então, a gente tem que ficar bastante atento em relação ao que é normal e o que não é normal. E é isso que a gente está aprendendo hoje. Mas assim, Cris, agora eu já sei os fatores que podem, já sei o que pode acontecer se eu não fizer uma pega correta, né? Uma pega adequada. E lembrando que algumas pessoas falam assim, no início é normal sentir dor. Não é normal sentir dor, nem no início, nem no meio, nem no fim. Isso aí parece que já é minha frase, né? Já digamos, chiclete, né? Que não é normal. Então, se você sentir dor, só um momento, só falar aqui para uma pessoa que está querendo entrar, dizer para ela que ela pode entrar. Só um momentinho aí. Então, ó, o que a gente tem que atentar? Esses detalhes em relação à pega, né? Existem fatores que vão favorecer a essa pega. Eu vou ensinar vocês alguns. Aqui é o quê? A prega. O que é a prega? Você vai pegar, ó, polegar, indicador, você vai fazer uma prega mesmo na sua mama. Para que isso, Cris?
para facilitar essa pegada. Lembra o seguinte, que a gente acabou de ser mãe, então a gente não sabe ainda amamentar, a gente também não sabe maternar, né? A gente vai aprender com a caminhada. E o bebê, ele também não sabe amamentar. Só que a gente, mãe, tem a oportunidade que a gente está tendo hoje, de a gente aprender a amamentar durante a gestação. E a gente vai ser o quê? Auxiliar esse bebê para que ele faça uma pega boa. Então, a gente vai ensinar esse bebê. A mãe aprende e vai ensinar o bebê. E os dois juntos vão aprender a amamentar nessa caminhada, né? E lembrando, gente, que é treino. A gente não vai ficar expert só em um dia de treino. A gente precisa treinar 1, 2, 3 dias, 4 dias. E no 5º dia, digamos assim, eu já vou estar expert na amamentação. Tá? Então, assim, não se frustram, não pensem que é algo muito fácil, que de primeira você vai pegar. Tem pessoas que pegam, ótimo, né? Mas geralmente não é assim. Geralmente a gente demora um pouquinho para pegar a manha, para pegar a técnica. Então, é realmente a treino. Assim, eu falo para os meus pacientes, é um dia de cada vez. Mas eu só vou ficar bom naquilo que eu fizer de rotina. Se eu não fizer, eu não vou aprender. Lembra da bicicleta? A gente cai várias vezes para depois aprender. Mas quem aprende a andar de bicicleta uma vez, nunca mais esquece. Né? Verdade ou mentira? Conta aí para mim no chat depois se isso não acontece com a gente quando a gente está aprendendo a fazer algo. A gente apanha um pouquinho, né? Mas a persistência vai fazer você ter os seus resultados que você quer, que é amamentar, eu espero, né? De forma segura e sem dor. Então, a prega é exatamente isso aqui, ó. Agora, vamos ter o cuidado seguinte. Eu não posso fazer essa prega aqui, ó, em cima da auréola aqui. Por quê? Vejam só. Quando eu faço em cima da auréola, lá vem o bebê, ó. Ele vai ficar confuso. Ele vai pegar o quê? A auréola ou ele vai pegar meu dedo? E acaba ficando naquela briga, né? E a gente fica agoniado, nem sabe se o bebê tá mamando. Então, não é. A auréola é nessa parte aqui, ó. A prega nessa parte clara. Você vai fazer, pega em C, a fazer uma pressãozinha com pressão e direcionar, ó, para cima para trazer esse bebê para mamar. Agora, outra coisa muito interessante que às vezes a gente peca durante a amamentação é que a gente faz e larga logo. Se a gente larga logo, eu vou perder o quê? O posicionamento correto, vou perder essa pega assimétrica. Então, o que eu sempre falo para os pacientes? Congela. Congela pelo menos aí uns 10 segundinhos para ter certeza que, de fato, o bebê engrenou na mamar. Engrenou, o que é engrenar, Cris? É quando eu percebo que ele já começou a sugar. Se começou a sugar, ele, daqui a pouco, vai sentir o quê? Fluxo. E aí ele vai continuar sugando. Então, deixa aqui um pouquinho, não larga, congela mesmo. Depois, relaxa, tá abrindo a mão e sustenta a mão. E depois eu vou falar mais sobre essa questão da sustentação, que é outro fato muito interessante. Mas também tem algo que eu posso favorecer, que é a pinça, que a gente também chama de a alça da xícara, né? É aquela pinça mesmo, não é uma pinça assim, ó. Não é a tesoura que eu tô falando, tá? Não é essa tesoura que eu tô me referindo, eu tô falando de uma pinça mesmo, aqui, ó, para eu poder direcionar mais tecido, ou seja, mais auréola aqui na boca desse bebê. Porque se o bebê, ele sente tecido aureolar, ele pega com mais facilidade. Se ele não consegue ter essa textura, ele acaba achando que não tem nadinha ali e ele não pega. Ou então vai pegar só o mamilo e vai ficar raspando e vai sentir dor. Tá? Então, assim, ó, a prega-se bem aqui, ó. Certo? E aí, direciona também. A mesma técnica da prega, a pinça. Você só vai soltar quando, de fato, engrenar essa mamada. E depois você relaxa. Depois que já tiver ajustado, essa posição da pega, você pode relaxar, deve relaxar os braços. Se quiser trocar a mão, você pode trocar. Mas, enquanto isso, a gente tem que direcionar. Tá? Eu já vou falar outra coisa, aproveitar que essa questão da prega, porque às vezes a gente espera que o bebê ele faça o serviço sozinho. E eu já vi muitas mães fazerem isso bem aqui, ó. Aqui, mamando, né? E aí minha mama tá aqui, ó. E aí eu espero, tipo assim, te virando uns 30 aí, ó. Mas não é assim.
eu tenho que sustentar a cabecinha dele e trazer ele para cá. Quando eu fizer isso aqui, ó, o reflexo de busca, que é tocar no narizinho, tocar no lábio, já com um pouquinho do leite, eu vou observar o quê? Ele deixar ele abrir o bocão. Ele abrir o bocão, eu vou trazer ele para cá, ó. Aí deixo essa engrenagem. Engrenou, Cris, meu braço tá doendo, tá desconfortável. Deixa engrenar primeiro. Engrenou, você vai fazer a inversão da mão, ó. Pega o cotovelo, ó, na metade daqui do antebraço, não é no cotovelo. E aí você vai apoiar a mão em si, ó. Certo? Ó, meu braço, ó, tá relaxado, meu ombro também. Não tá assim, nem tá assim, ó. Tá relaxado. Esse detalhe também é muito importante para a gente ter sucesso na pega. Porque na hora que eu me mexer, quando eu ainda estiver ajustando a pega, vai começar o que eu digo que a criança faz, ó, estalo. E é um sinal que dá o quê? O vedamento que tem que ser feito pelo lábio superior do bebê, ele não engata. E aí fica frouxa a pega. Se ficar frouxo, o que acontece? O bebê fica roçando esse mamilo e larga. E ele larga não porque saciou, ele largou porque ele cansou. O bebê também não é besta, né? Se tiver dúvida, deixa no chat, ou pode falar e a gente vai respondendo, tá? Aí outra coisa interessante aqui, ó, que vai facilitar a nossa pega. Aqui eu coloquei assim, por blocos, para a gente poder entender como é que funciona esse processo, tá? Existe estratégia. Eu sempre falo que o que vai fazer você amamentar não é somente o seu querer, né? Eu preciso querer, claro, eu acho que um dos pontos mais importantes é a minha decisão enquanto mãe em querer amamentar e amamentar da forma segura, né? Não é amamentar de qualquer jeito, é amamentar da forma segura, porque vai fazer bem para você, para o seu bebê. E saber o que eu estou fazendo, né? Como conduzir essa mamada. Porque às vezes a gente vai com muito gás, né, na hora e quer colocar a criança de qualquer jeito. E a criança não vai mamar. Eu sempre falo que criança desorganizada não mama. E a gente precisa, primeiro, respirar, se concentrar, e aí sim, vamos começar. Se for preciso recomeçar 2, 3 vezes, a gente recomeça 2, 3 vezes. Cris, vai ser cansativo? Vai ser. Mas eu garanto para vocês que vocês vão ter o sucesso na amamentação de vocês com a persistência da técnica correta, tá? Então, outra coisa que a gente precisa fazer, além da prega, né? Além da pinça, eu preciso despertar o reflexo de busca, que é isso que eu falei anteriormente, ó. Eu vou trazer o mamilo, lembra que a gente vai fazer a massagem, vai deixar macia e flexível essa mama, primeiro pilar. Agora eu vou fazer com que esse bebê faça abertura de boca igual esse aqui, ó, o Gabriel Júnior, a boca bem grandona. Se o bebê ainda estiver assim, ó, ou fechada, não adianta fazer isso, ó, porque ele não vai mamar, ele vai fazer retração do seu corpo, ó, vai colocar o corpo para trás, vai começar a chutar, vai começar a empurrar com a mãozinha, vai se irritar e não vai mamar. Então, a primeira coisa, vamos deixar esse bebê ter os reflexos ativados. Se tem bebês que não têm, ou então está mais lentificado, aqueles bebês mais sonolentos. Então, eu tenho que ajudar, né? Como é que eu ajudo? Primeiro que eu faço para ativar também a pega é tirar essa roupinha desse bebê. O pele a pele, ele é um ativador da ocitocina, porque vai sentir, né? A mãe vai sentir o calor, o cheiro do bebê, a sintonia, e relaxa. Se a gente relaxa, a ocitocina, que é o hormônio do amor, ele desce. Claro que meu bebê tá sem fraldinha, né? O de vocês vai ficar com fraldinha, porque pode vir surpresa durante a mamada, com certeza. Então, a gente vai fazer o reflexo de busca. Eu vou, ó, tocar, e quando eu fizer isso, ele vai abrir o bocão e eu vou direcionar, ó, lá pro palato. O que é palato? Céu da boca. Ó. Tá? Essa figurinha que tá fazendo aqui, ó. Vejam que o mamilo não entra assim, ó. Ele não entra reto, ele entra direcionado pro céu da boca. Na direção, por isso que a gente coloca na direção do narizinho, tá?
Quando eu faço isso, o bebê ele consegue pegar com mais facilidade e ele automaticamente vai fazer uma leve inclinaçãozinha do pescoço para trás. Ó, ele não é fazer uma hiperinclinação nem uma hiperflexão, não. Ele vai fazer assim, um pouquinho para trás. O pescocinho vai ficar mais ou menos do jeito que está aqui Gabriel Júnior. Certo? Já fica com essa inclinaçãozinha e favorece que ele fique dessa forma aqui, ó. Nariz livre. Tá? Então, são detalhes que eu quero que vocês percebam e vocês vão fixando na mente de vocês, que vocês vão ver se vai fazer ou não efeito na mamada de vocês. O segundo pilar, o que nós vamos fazer? Lembra que eu falei que é importante na amamentação não só a mãe, não só o bebê, é importante o binômio mãe e bebê. Uma questão muito importante é a gente, mãe, ter uma postura, uma boa postura. Eu não posso amamentar de qualquer jeito. Por isso que o primeiro passo é o quê? É se posicionar da forma correta. Eita, Cris, estou vendo que aqui tem uma poltrona, eu preciso dessa poltrona? Não necessariamente. Se você puder comprar, ótimo, compre. Mas compre uma que vai te dar sustentação nessa mamada. Porque tem poltrona que são, ó, de balanço e você vai ter o quê? Desequilíbrio durante a mamada. E não é bom. Cadeira de balanço é só para acalentar o bebê para dormir. Mas para aumentar essa instabilidade não é legal, tem que ser firme. Aí o que eu oriento para as mães que têm essa cadeira de balanço? É só encostar na parede, porque vai diminuir a estabilidade, né? E aí você consegue aumentar tranquilo. Eu coloquei três aspectos aqui que vocês precisam estar bem atento com relação à postura de vocês. Primeira coisa, eu preciso estar confortável na minha coluna. Não existe um tempo que eu vou dizer assim, olha, a mamada demora 5, 10, 15, 20, 30 minutos. Não. A mamada pode durar 5, pode durar 10, até 20 minutos, uma mamada bem efetiva. E aí, só que de repente você tem alguma limitação, por exemplo, uma fibromialgia, alguma dor muscular, que se você ficar muito tempo em uma determinada posição, você não vai aguentar sustentar essa postura e essa posição adequada durante a mamada. E vai relaxando e vai ferir a sua mama. Então, primeira coisa, você coloca um travesseiro atrás de você para manter a coluna mais ereta, né? Os ombros não podem ficar assim, ó. Ó. Nem assim, nem assim e nem assim. Por quê? Eu vou ficar toda doída. Tem gente que faz rotação total, faz assim, ó. Entendeu? E aí você, na metade da sua mamada, você não vai conseguir terminar ela bem. Ou pode até terminar. Assim, não, Cris falou que eu vou ficar em estado. Mas aí você tá, metade do dia você já tá acabada. À noite você só quer dormir e tá super cansada. Então tem que ter cuidado em relação a isso. Então os ombros têm que ficar relaxados mesmo, não é tenso, é relaxado. Eu tenho que ter um apoio para os meus braços. Ó, vendo meu braço? Eu tenho que ter apoio, ó, para os meus braços. A almofada de amamentação, ela é um bom acessório, é um acessório amigo da amamentação, mas eu tenho que saber utilizar. Se eu não tenho almofada de amamentação, pego uma manta, pego várias fraldinhas ou toalha, enrolo, coloco no meu colo, para que o meu bebê, ele fique, ó, o peso dele, por mais que seja magrinho, pequenininho, mas por um bom tempo, na mamada de 5, 10 minutos, já cansei. Então, tem que, ó, deixar meu braço aqui, ó, relaxado, tá? Outro detalhe muito importante na postura da mãe. Os pés, de preferência, tem que ficar plantados no chão, tá? Não é hiperesticado, nem suspenso. Exatamente porque durante a mamada você vai cansar e você pode até ter câimbras. E no futuro, bem próximo, você pode ter problemas musculares. Então, a gente não quer isso, né? A gente quer que vocês evoluam a amamentação de vocês com saúde. Então, manter uma postura boa, porque dessa forma você relaxa, a ocitocina desce e automaticamente o neném vai ter leite para poder extrair. Ok? Qualquer coisa vocês podem sinalizar no chat, tá? Outra coisa que a gente precisa entender.
Existem várias posições. Existe, na realidade, eu até coloquei no Instagram uma vez, o Mama Sutra. Existem muitas posições para amamentar. E a gente pode fazer todas elas, se quiser, claro. Mas, assim, existem umas que são mais fáceis da gente amamentar nos primeiros dias de vida do nosso bebê, principalmente nesse primeiro mês de vida. Existem aquelas mais que facilitam melhor na maternidade, que é o nosso foco de hoje, né? Que vai favorecer o seu conforto e o conforto do bebê com mais facilidade. Então, eu sempre ensino, no mínimo, 3 posições nos meus acompanhamentos para a mãe fazer. É a tradicional mesmo, a tradicional, vou mostrar todas aqui para vocês, ó. Tradicional é aquela, não é no cotovelo, tá? Tradicional do cotovelo é de mamadeira. A gente está falando de aleitamento materno. É na metade do antebraço. Tradicional, peguei aqui a outra mão, vou sustentar a mão. Pronto, é tradicional. Tradicional invertida. O nome já diz, invertida. Você vai inverter só as mãos, ó. Para cá e aqui. Tá? Essa aqui, ó. Tá? Tradicional é a tradicional invertida. Existe outra também que eu gosto de ensinar muito para as mães, é a invertida aqui, ó. Como é que é invertida? Colocar o bebê por trás aqui, ó, do meu braço, do jeito que tá mostrando aí na foto, ó. E aí eu vou trazer para cá. Percebo que independente da posição que você fizer, a sustentação da cabeça é a mesma. Eu preciso sustentar a cabecinha do meu bebê e o corpinho também. Alinhar. Não posso deixar, ó, o bebê mamar, cabeça só firmada e o corpo, ó, solto. Por quê? Vai ter instabilidade. E sem contar que o bebê ainda é muito pequenininho, pode também sentir, né, desconforto. E não é legal para ele. Eu posso fazer essa invertida, tá certo? Essa aqui é a deitada, que geralmente é a nossa, né, quando a gente está na maternidade, é a primeira, do dia 1 da maternidade. Geralmente a gente fica 2, 3 dias na maternidade, né? Então, dia 1 vai ser essa aqui, que vocês vão conseguir fazer. Ou a invertida também dá, né? Deitada, inclina um pouquinho mais, suspende um pouquinho mais a cabeça, né? Dependendo se for normal, ou se for cesárea, tem que esperar baixar, né, sair o efeito da anestesia, para não sentir vômito, dor de cabeça. E aí você, ó, coloca o bebê por cima de você, ó, para ele mamar. Claro que não é só o posicionamento. A gente já fez o primeiro pilar, que é a massagem, que é a ordenhazinha de alívio, e a pega, né, e a pinça para favorecer essa pega. A gente já está no outro pilar, mas já fez o preparo antes. Então, o bebê aqui. Se você tiver cesárea, possivelmente você vai sentir desconforto, porque você vai estar com soro, vai estar com o scalp, né? Aqui é o gel na mão, vai estar para tomar medicação, talvez seja um primeiro momento meio desconforto. Mas aí o que você pode fazer? Você pode pedir e deve pedir auxílio para as pessoas que estão lá, para te auxiliar nesse processo. Eu costumo acompanhar as pacientes, né, que a gente faz do programa de acompanhamento na gestação, eu deixo essas 2 opções para a paciente, né, quando a gente contrata esse programa. Para a primeira visita da gente ser feita na maternidade, no dia 1 mesmo, Cris nasceu, estou indo para aí. Ou então a gente combina na alta da maternidade. É uma coisa que a gente faz no momento que a gente acerta, agenda esse acompanhamento, eu já agendo também essas visitas. Porque eu sei que é muito difícil amamentar nessas primeiras horas. E, infelizmente, nem sempre a gente tem profissionais que estão qualificados, capacitados para te auxiliar nesse processo. A amamentação ainda é um leque assim, que não está sendo tão abordado. As pessoas ainda estão muito presas a informações lá do século passado, onde a gente colocava o bebê para mamar 10 minutos em um, 10 minutos no outro, e não é assim, né? Quanto mais cedo a gente incentivar essa amamentação, já na maternidade, melhor será a sua produção, melhor será também a aceitação desse bebê. Então, a gente tem que aproveitar esse momento único, que vai favorecer também a tua descida do leite. Mas é um
para os próximos capítulos para a gente discutir. Então, aqui, ó, amamentação deitada. Então, peça auxílio, peça ajuda para você, na maternidade, amamentar seu bebê da forma correta, tá? E aqui é investida. Cris, eu só posso fazer isso na maternidade? Não, estou falando que essas são mais fáceis, favorecem, né? Nem dizer que é fácil, que elas vão favorecer melhor essa pega nesses primeiros dias de pós-parto. Mas você pode fazer até o desmame, tá? Sem problema nenhum. Vocês vão ver o quanto que é bom. E uma informação que eu sempre falo, a Regina é minha paciente de acompanhamento. Eu sempre falo para minhas pacientes que a gente precisa fazer o quê? Fazer esse rodízio de posições. Por quê? Porque eu vou explorar todos os quadrantes da mama. A mama tem vários quadrantes. Se a gente dividir em 4 aqui, ó, tem 2 superiores, 2 inferiores, né? Lateral externo, lateral interno. Então, a gente tem que explorar toda essa parte aqui. Sem contar que é bom para a sua produção e é bom também para o desenvolvimento, ó, muscular do seu bebê. Então, rodismo nunca é demais para a produção de leite de vocês e melhorar essa drenagem aí de leite para o bebê. Aqui, ó, deitada também, só que é uma deitada mais reclinada, para trás. É a Lady Back, tá? Você coloca o seu corpo para trás. Essa posição aqui, ela também é muito boa para quem tem a mama muito fartas, né? Para não ficar essa mama, cansar você sustentar a sua mama, né? Por ser pesada, e também a mama não ficar sobre o rostinho do bebê, sobre o corpo do bebê, né? A gente não pode colocar o nosso peso para o bebê, a gente também tem que favorecer conforto para ele, né? Esse aqui é outro tipo de posição invertida. A primeira anterior, o bebê ele estava de frente, se vocês perceberam. Aqui ele já está o quê? Viradinho para cá, tá certo? Então, mas também é uma posição bem que favorece as primeiras mamadas. O ombro, ó, relaxado, apoiado, porque senão você cansa. O bebê está apoiado em uma almofada, não é almofada de amamentação, é um travesseiro, né? Claro que tem que ser um travesseiro que tem uma sustentação boa, mas ele está aqui, ó, tranquilo. E a mãe está sustentando o quê? Só alinhando o tronco dele, o bumbum com o pescocinho, né? Para que ele fique alinhado. Então, vejam que algumas orientações que se tinha no passado, a barriga com barriga, não exatamente barriga com barriga. A gente precisa ver outros detalhes nessas condutas. E aí uma coisa, o terceiro pilar é o posicionamento do bebê. Quando a gente fala posicionamento do bebê, eu não estou excluindo o posicionamento da mãe, tá? Porque tem que estar o quê? Encaixado, mãe e bebê. E um detalhe muito interessante que vocês não podem esquecer, que bebê desorganizado não mama. Então, não adianta o bebê, vocês acharem que o bebê está morrendo de fome, querer logo, ele está com fome, eu vou trazer logo ele ao seio. Não faça isso, porque você vai machucar a sua mama. Você vai machucar a sua mama, você vai favorecer com que você pense que você não tem leite, você vai ficar cansado, você vai ficar estressado, e o estresse não combina com a descida do leite, tá? O estresse acaba travando essa descida do leite, e aí piora mais a situação. Então, o primeiro passo, eu sempre oriento, trazer esse bebê para mamar nos primeiros sinais de fome. O que são esses sinais, primeiros sinais de fome? O bebê que começa a virar roxinho, começa a querer levar a boquinha à boca, mas ainda está tranquilo, tá? Então, nessa hora que ele começou a se mexer, traz ele ao seio, porque é mais fácil organizar essa pegada. Há situações que eu vou dizer ao contrário, mas assim, é cada caso. Estou falando hoje orientações que servem para todas vocês, porque a amamentação ela é única, então a gente precisa avaliar para saber qual a estratégia que vai encaixar para cada um de vocês. Mas essas que eu estou passando hoje, todas vocês podem fazer com segurança, tá bom? Então, a primeira coisa é o quê? Organizar esse bebê. E aí, a gente vai entender o que é o posicionamento correto. Aqui é uma mãe, né, que tá amamentando o bebê. Vejam só, sustentação na cabeça. O bebê não fica
com a cabeça solta, porque senão ele vai fazer isso, ó. Ele fazendo isso, ou ele dá um jeito no pescoço dele também, e também vai fazer o quê? Arranhar o teu mamilo. Ele vai fazer uma pega mais rasa, vai escorregar essa pega. Então, a cabeça e o corpo tem que ser alinhados. A mão em direção à linha média. O que é a linha média, Cris? Ó, o bebê fica com a mãozinha assim, ó, bem no meio do nosso seio. Ó, bem assim, ó. Tá? E isso aqui, depois, vocês vão ver que favorece até para ativar a ocitocina. Porque o bebê, de determinada idade, quando ele está mais entendido desse mundo, ele consegue mamar de um lado e sintonizar o rádio do outro. Ele começa a fazer a sintonia do mamilo, né? E isso ativa a ocitocina para desse leite e também ativa o cérebro desse bebê. É importante também para o desenvolvimento. Por isso que é importante deixar sempre a mãozinha aqui, ó, na linha média, porque ele vai conseguir explorar essa mão, que é importante para o desenvolvimento dele. Então, o bebê deve ser levado ao seio com a mãe sustentando a cabeça. Então, eu não posso esperar fazer isso, ó. Eu levar. Não. Fazer uma hiperextensão desse músculo da mama, vou ficar doído e o bebê não vai mamar. É o bebê que vem ao seio, ó. Ele que vem. E ele não pode vir assim, ó. Não, assim, eu trago ele numa boa. Não posso forçar também a criança a fazer isso. Nariz em direção à mama, que a gente já viu, né? O queixo deve tocar a mama da mãe. Não é para ficar, o queixo não é para ficar aqui, ó. O queixo é para tocar, ó, a mama. E é por isso que é importante a gente revezar esse posicionamento. Onde o queixinho toca, é onde ele faz a pressão melhor para esvaziar melhor essa mama, drenar melhor essa mama. E o pescoço não pode ficar torcido. O bebê ele não pode ficar com nenhum tipo de tensão. Se o bebê tiver alguma tensão, é sinal que esse bebê ele tem alguma necessidade de avaliação para a gente poder descartar aí alguma alteração que não esteja legal nos músculos dele, tá? Alguma alteração muscular que tem que ser avaliada, geralmente com o osteopata. E, aproveitando o gancho, as mães de meninas, né? Aquela faixinha linda, é só para tirar foto, tá? A faixinha, o que acontece? Ela vai fazer essa pressão bem aqui, ó. E quando eu faço essa pressão aqui, ó, eu sinto dor aqui, ó. Então, não tem que ter nada que fique pressionando essa articulação aqui da mandíbula. Quando o bebê, quando ele mama bem, que é outra aula para a gente dar sobre mamada efetiva, o que vai acontecer? Esse músculo aqui, ó, esse osso, músculo não, esse osso que é a mandíbula, ele vai fazer um movimento amplo, ó. Quando eu tampo aqui, diminui, limita. Se limita também a extração do leite, tá? E aí, o que eu tenho que fazer? Não posso esquecer também, ó, alinhado. Quando eu digo alinhado, é cabeça e corpinho do mesmo sentido. Tem bebê, não sei se vocês já viram, que mama assim, ó. Vocês pegaram o copo d'água que eu pedi? Quem tiver, liga a câmera aí. Vamos fazer aqui uma atividade aqui. Liga a câmera aí para mim. Quem puder, claro, né? Assim eu conheço até vocês. Pega um copo d'água e liga a câmera. Vai fazer aqui uma dinâmica. Para vocês entenderem. Vocês podem ligar? Acho que vocês não podem ligar, né? Vocês podem ligar a câmera, pessoal? A neném... A neném... Aproveita e bebe água, já aproveita e já faça essa avaliação dessa mamada, Regia. Ó, vamos lá. Kelly abriu. Lisandra também abriu. Vocês têm água aí? Tem? Então vamos beber. Não? Então vocês vão observar... Ih, tá no carro, né?
Então, vocês vão fazer o seguinte, ó. Vocês fazem um exercício, a gente vai tomar da forma correta, que é alinhado, ou seja, a cabeça alinhada com o corpo, a gente vai beber. Depois, nós vamos beber a cabeça virada para o lado. E vamos ver a diferença dessa descida da água. Tudo bem? Vamos lá? Ó. Certo? Agora a gente bebe do outro lado. Cabeça virada vai beber água. Ela fez uma cara ruim. Então, ó, é a mesma sensação que o bebê da gente sente. Quando a gente aumenta ele assim, ó, cabeça de um lado, corpo do outro, ele está engolindo leite também, do mesmo jeito que a gente acabou de beber água. Tem um incômodo aqui. Sentiu, Kel? Então, que a gente sente dor e é difícil para o bebê engolir. Então, por isso que a gente precisa ter esse alinhamento aqui, ó. Certinho? Então, quando vocês pensarem em colocar o bebê errado, bebe água. Para lembrar que não é bom. A gente tem que corrigir. Eu sempre falo assim, eu me vingo assim nas mães. Brincadeira, no bom sentido, né? Mas só para assim, para vocês ficarem atentos, que o bebê, a gente tem que pensar por ele. Então, a gente tem que corrigir todos esses detalhes. São mínimos, faz muita diferença, tá? Então, a gente não pode esquecer que a variação de postura do bebê, que eu já falei para vocês, ao mamar, reduz o risco de mastite, obstrução de ducto, estimula a produção e diminui as chances de traumas mamilares. Porque a gente não vai estar todo o tempo flexionando somente um lado do mamilo, né? Da mama. A gente está favorecendo o esvaziamento, né? A drenagem de toda a mama. Estou fazendo postura. Então, a questão do trauma, né? Por que trauma? Todo dia, no mesmo, várias vezes. Um bebê que mama bem, ele tem que mamar no mínimo 8 a 12 vezes ao dia. Então, todo dia, toda hora, 12 vezes no mesmo local, vai ter muita pressão, né? Então, por isso a gente precisa fazer essa variação de posição, tá? Então, vamos passar aqui para o próximo. E um pilar bônus, que eu jamais poderia dizer isso deixar de dizer isso para vocês, né? É a conexão mãe-bebê. Eu sempre falo que a amamentação, ela é muito mais do que um peito conectado a uma boca, né, de um bebê. E ela é muito mais do que nutrição. A gente não amamenta somente para nutrir o nosso bebê fisicamente, a gente amamenta também para nutrir o bebê emocionalmente. É por isso que quando o bebê chora demais, ele quer quem? Ele quer o colo de quem? O colo da mamãe. E às vezes as mães, nem as mães, as outras pessoas, né, acaba dizendo o quê? Cris, essa menina vai ficar mal acostumada, né? Vai ficar mal acostumada. Só quer colo, só quer ficar no braço, coloca essa menina no berço. Só que não é assim. A amamentação, ela também é remédio para a alma. Ela é alimento para a alma. Então, o bebê ele precisa da gente para aconchego, para tranquilizar, para acalmar. Não é à toa quando o bebê vai tomar vacina, a gente dá o peito para ele, que também já tem comprovação científica que acalma esse bebê. Então, por isso que é importante a gente ter essa visão que a alimentação não é somente nutrição física, não é só para ganhar peso, não. Tem vários fatores aí associados. E aí eu preciso disso aqui, ó. Eu preciso que a minha conexão esteja conectada com o meu bebê. Às vezes, tem mães que não têm essa conexão com o bebê, mas às vezes não é nem porque ela quer. Existem vários distúrbios, né? Pós-parto, até na própria gravidez, distúrbios psicológicos, né? Psiquiátricos, que acabam tendo uma depressão. E aí pode também ter uma psicose puerperal. Tem gente que tem aversão ao bebê depois do parto. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade também de olhar para essa mãe e ver se ela tem algum, né, desses distúrbios e procurar ajuda, né? A gente está aqui também para ajudar.
A gente sempre tem paciente que diz assim, Cristo, tu também é minha psicóloga. Eu falei, não sou psicóloga. Mas a gente precisa ter esse olhar a mais, né? Além da amamentação. A gente precisa ter esse olhar e saber até onde que a gente pode ir enquanto profissional e até onde a gente precisa solicitar a ajuda de outros profissionais para o bem-estar, né, dessa dupla, mãe e bebê. Essa conexão aqui, ó, ela é super necessária. E por quê? Exatamente por isso vem aqui, ó. Isso aqui é uma imagem que representa, assim, realmente essa alimentação emocional e alimentação física do bebê. Aqui corre, né, sangue, corre veias, né, que vão passando. O nosso sangue, o leite, ele passa pela corrente sanguínea também. Ele vai sair da gente, mãe, e vai para o bebê. Então, ó, ele tem essa conexão aqui com a mãe, ó. Por isso que o bebê relaxa depois que mama. Ele se acalma quando ele está no peito. Então, há transferência não somente de leite, há transferência de amor, há transferência de carinho, há transferência de conforto, há transferência de vários benefícios aqui para a imunidade desse bebê, né, para a saúde física e mental. Já tem estudos que comprovam o quanto que bebês que mamam, né, exclusivamente, principalmente até os 6 meses, que tem o QI mais avançado, né, o QI mais aguçado. Fora os outros benefícios, né, uma criança que é geralmente mais saudável, risco menores de desenvolver doenças cardiovasculares, e assim são inúmeros, né, benefícios do leite materno. Então, isso aqui para vocês entenderem que para acontecer essa conexão aqui, ó, eu preciso estar conectada com o meu bebê, eu preciso estar relaxada, eu preciso estar conectada com o bebê. Eu sei que hoje em dia, esse mundo digital deixa a gente muito disperso, né? E às vezes a gente não é dizer que é errado eu amamentar com o celular na mão, mas às vezes o que acontece? Eu deixo de olhar para o meu bebê para olhar para o celular. E não é raro casos da gente estar amamentando e o celular escorregar. Ia cair aonde? Na cabeça do bebê. Culpa da mãe? Não, fatalidade mesmo. Mas assim, se a gente puder, no momento da amamentação, no momento dessa mamada, se conectar com ele, vocês vão ver o quanto vai fluir melhor a amamentação de vocês. O quanto vai fluir melhor a descida do leite. Uma vez eu atendi uma paciente, quando eu cheguei nessa casa, existia várias pessoas lá. E essa paciente estava só com 4 dias de pós-parto. E tinha várias pessoas lá. Toda hora eu entro e saio. A mãe, ela não estava conseguindo se concentrar na mamada. Automaticamente o leite não estava o quê? Descendo. E automaticamente ela não estava conseguindo ajustar a pega e posicionamento. Aí o que eu fiz? Percebi, né, essa dificuldade, até porque ela estava até com vergonha de falar para as pessoas, porque eram parentes, né? E eu cheguei e falei assim, olha, na próxima mamada, na próxima avaliação que a gente fizer, eu percebi isso, então a gente precisa ter um momento, né, um localzinho que fique só a gente, ou então a gente, uma rede de apoio que vai precisar, porque geralmente nos primeiros dias de pós-parto a gente precisa da rede de apoio do nosso lado. Então, deixa essa pessoa do nosso lado. Até porque eu gosto de acompanhar essas mães, eu não gosto de acompanhar somente a mãe, eu gosto sempre de estar acompanhando a mãe e estar orientando, reforçando as condutas junto com a rede de apoio, porque eu não vou poder ficar todos os dias lá com essa mãe, né, com essa família. Eu dou suporte 24 horas quando eu acompanho a paciente. Mas eu preciso dar autonomia para ela. Eu quero que ela consiga amamentar o bebê dela na minha presença e na minha ausência. Por isso que eu digo para as pacientes que eu não dou alta sem eu perceber que ela já consegue andar de forma segura, né? Sem tirar todas as interferências. A gente caminha junto até eu ter certeza, não, tem um estabelecimento aqui da mamada, pode fluir tranquilo. Claro que pode acontecer alguma coisa no meio do caminho, mas coisas pontuais que você que aprendeu a amamentar da forma correta vai conseguir detectar rapidamente. Essa é a diferença da gente se preparar para a amamentação, a gente detecta esses sinais e a gente pede a assistência com mais rapidez e, consequentemente, a gente consegue ter melhores resultados, né? De solucionar esses problemas. Então, é importante essa conexão. Então, quando você estiver amamentando seu bebê, fique bem tranquila, relaxe, faça uma massagem, estique os braços, sempre brinco com os parceiros, né, das minhas pacientes. Olha, nesse momento,
marido, parceiro, entre em ação. Vamos fazer uma massagenzinha, né? Para relaxar essa mãe. Eu sempre coloco eles para fazer a massagem, aquele preparo do primeiro pilar. Eu sempre peço para o marido ajudar, né, a parceira, a esposa, para poder fazer essa preparação, porque já entra no clima, a gente já quebra aquele gelo, a gente começa a relaxar, começa a conversar com essa mãe, a mãe conversar com o bebê, às vezes a gente assim, vou conversar o que se ele nem entende, mas nesse momento que você está amamentando, conversa com ele, conversa com ela, fala coisas positivas, né? Você pode estar passando por vários problemas, mas nesse momento você fala coisas positivas, fala coisas que realmente vão favorecer a descida do seu leite, vão favorecer essa conexão. Se favorece, a mãe vai estar tranquila e o bebê também vai estar o quê? Tranquilo. Então, a amamentação, ela flui. Eu já tive muitos casos de pacientes que a amamentação, às vezes, não fluiu, não foi por dificuldade no pega e posicionamento, não foi por questões de interferências em relação à mãe, por exemplo, uma mama que não desenvolveu, ou um freio lingual que o bebê tem. Não foi isso que impediu o estabelecimento da mamada. Foi a questão emocional. Foi o emocional dessa mãe que não fluiu. Então, a gente tem que ter essa visão de entender a amamentação todo o contexto, não somente em pega ou posicionamento, tá? É muito mais além do que isso. Deixa eu ver aqui se tem alguma dúvida aqui. Tenho 2 perguntas aqui, eu não sei se é durante o processo. Só um momento. Cris, perdi o início da aula. Conta a troca do seio durante o mamado. Pode explanar um pouco? Já entendi que a gente não precisa trocar de 10 minutos. Pode falar um pouco também do uso da... tá. Com relação à mamada, a questão do tempo, né? Não existe tempo para você manter uma mamada. O tempo que vai fazer a neném, tá? Ou o neném. Mas com relação à troca dos seios, é importante por 2 motivos. O primeiro motivo é qual? É que vai favorecer estímulo por igual nos teus seios. Então, precisa estar colocando esse bebê para mamar dos 2 lados. Segundo, equilibra também a produção. Então, se eu coloco o bebê para mamar só de um lado, o meu cérebro vai entender que esse leite, esse peito aqui, ele precisa ser estimulado. Está sendo estimulado, eu preciso mandar mais leite. E o outro não está sendo estimulado, até uma questão de proteção, que a gente chama de FIO, que é fator de inibição da lactação, ele bloqueia a produção. E acaba acontecendo o quê? O teu peito vai ficar maior do que o outro, porém esse que está grandão não vai mais produzir leite. Ele vai reduzir a produção de leite. E aí você vai tirar e depois vai dizer assim, mas esse lado aqui quase não tem mais leite, porque ele ficou muito tempo sem ser estimulado. E o cérebro da gente é super inteligente, ele só vai produzir aquilo que a gente mandar ele produzir, é de acordo com a demanda. Por isso que a amamentação é livre demanda, tá bom? Aí a colher dosadora a gente pode falar depois, só para não cortar o raciocínio daqui, tá? Mas no final eu falo. Então, vamos... E aí, o que a gente viu? A gente viu 3 pilares, né? Eu falei que a amamentação existe vários fatores associados. Hoje eu estou trazendo para vocês só 3, que é preparar essa mama antes de oferecer para o bebê, trazer esse bebê, a mãe precisa estar posicionada da forma correta, o bebê também posicionado da forma correta, tá? Para favorecer essa pega mais assimétrica, essa pega mais profunda para poder extrair leite. Outra coisa que eu falei de bônus para vocês é a conexão mãe-bebê, que é super importante também para favorecer essa pega. Agora, eu quero saber se de fato vocês aprenderam a lição, né? Nós vamos fazer uma atividadezinha prática agora, para a gente poder ver se realmente vocês entenderem que amamentar não é basta eu querer, não é só instinto, né? A gente precisa entender que a amamentação é um processo, aqui é uma engrenagem que todas as peças têm que estar o quê? Sintonizadas. Lembram da corrente da bicicleta? Se cai, o que acontece? A gente consegue pedalar? A gente não consegue, né? A gente para ali. A gente tem que colocar a corrente certinho da engrenagem, né? Naquela parte de ferro lá. Se eu esquecer um detalhezinho, não roda.
É a mesma coisa a amamentação. Se tem alguma peça, eu sempre costumo também associar com quebra-cabeça, engrenagem. Se tem alguma peça que não está encaixando, não está funcionando bem, está frouxa, a gente precisa ajustar essa peça para a gente poder ter a evolução da mamada correta, né? Para ter esse processo acontecer da forma correta, ok? Até aqui alguma dúvida? Coloco no chat para mim ou falo no... Posso prosseguir? Tudo certo, Kel. Regina, tudo certo? Lisandra, posso continuar? Então tá, então vamos continuar. Agora nós vamos fazer um exercício aqui, tá? Eu falei todos os fatores, porque assim, vocês, mães, precisam entender desse processo, precisam saber o que está certo e o que está errado. Eu, quando estou fazendo acompanhamento de vocês, o que eu falo? Eu sempre pergunto diariamente, tá? A Regina, que é minha paciente, ela não deixa eu mentir aí. Se eu estiver mentindo, também diz que eu estou mentindo. Coloca no chat aí. Eu sempre peço que, todos os dias, eu pergunto como é que está essa mamada, como é que está essas eliminações, o que você está observando nessa mamada, se o bebê está deglutindo, não está, sente dor, não sente, qual é o nível da dor. Então, é o famoso raio-x diariamente. Eu não faço só uma avaliação e esqueço vocês, não. Eu faço todos os dias esse acompanhamento. Por isso que eu digo que a amamentação, ela é acompanhada, ela não pode ser um atendimento. Tem pessoas que dizem assim, Cris, eu quero só uma consulta. Para a amamentação, não faço. Por quê? Porque a amamentação é dinâmica. Ela vai modificar. Eu posso estar falando com ela agora, olha um vídeo, manda agora. Aí eu olhei o vídeo, o que eu faço? Ajusto já tudinho. E aí no próximo, já quero que esses ajustes que a gente fez já esteja legal. Se não tiver, a gente reajusta. Então, assim, não há limite para dizer assim, eu não quero mais ouvir vocês hoje, não. Mas sempre tá o quê? Eu estou sempre disponível. Claro que não é agora ligou, se eu estou dando aula, não vou poder atender. Mas estou disponível 24 horas, inclusive finais de semana e feriado, porque eu quero a evolução de vocês. Então, por isso que a gente precisa acompanhar. É um passo a passo, é um processo. Não é a nossa melhora, e a gente não vai ficar expert do dia para a noite. É construção. Vocês estão fazendo construção hoje, na gestação. A Regina já teve neném. Ela está fazendo construção diária com a neném, para a gente poder ver como é que está evoluindo essa mamada. E aí eu quero saber se vocês, agora, com esses 3 pilares, se vocês já sabem identificar, de fato, como é que está a pega do bebê de vocês. Eu coloquei 2 figuras aqui. O que vocês acham? Qual é que está certo? Essa, a primeira, ou a segunda? Coloca no chat para mim ou coloca no áudio? Coloca no chat, porque aí eu vejo melhor. A primeira ou a segunda? Diante do que a gente falou hoje. As 2 estão erradas, a primeira, acho que a primeira está certa. Ok. Então, o que é a resposta? Vão colocando a pontuação de vocês aí. Quem disse que está certo, acertou. Essa aqui está certa, a primeira, e essa aqui está errada. Agora, vamos entender o porquê que está errado, né? Por que está certo? Ó, pega a simétrica de barra, aqui, ó. O bebê, ele está direcionando o nariz, ó, para a mama, não é para o mamilo. A boca está bem aberta, tá? Não existe aquela questão de, boca de peixinho. Não. Tanto é que vocês viram que eu nem falei aqui. O que é importante é a abertura de boca. E principalmente porque o lábio inferior para baixo. O superior, quero que ele fique neutro, do jeito que está aqui, ó. Nariz livre. A mãe está fazendo, se fosse só para... Se ela tivesse continuando a mamada, fazendo esse movimento aqui, ó, de puxar a auréola, aí estaria errado. Só que aqui ela fez para a pessoa visualizar, os pacientes até fazem isso também para mim, mas eu autorizo fazer mesmo só para a gente ter a certeza que está lá, mas não é para ficar toda hora mexendo nessa auréola, senão vai tirar o foco e vai machucar, né, esse mamilo.
Mas aqui para observar que, ó, como a mama às vezes é muito grande, a gente não consegue nem delimitar se o lábio está para fora ou está para dentro. A gente consegue só porque não está sentindo dor, né? A gente tem um parâmetro. Mas aqui, ó, ela só afastou para observar. Aqui está errado. Por que está errado, Cris? A boca, ó, quase não abre. Tá assim, ó. Se não tem uma abertura boa, não vai extrair. E aqui ele está pegando o quê? Só o bico. Então, não está extraindo leite. Se estiver extraindo, extraindo muito pouco. É uma pega que eu chamo pega rasa. Abertura quase zero aqui, ó. A abertura dessa boca aqui, ó. Tá? Isso vocês precisam perceber na mamada de vocês. Vamos lá para o outro certo e errado. E agora, quem está certo e quem está errado? Número 1 ou número 2? 1 ou 2? Número 1 ou número 2? Lisandra, bora lá, eu quero todo mundo respondendo. Falta mais uma responder. Certo. Aqui já falaram até resposta, assim que eu gosto. Eu quero que vocês realmente fiquem atentos. Todas acertaram. Número 1. Por quê? Existem vários fatores aqui para a gente dizer que está certo. O número 1. Primeiro, o bebê aqui, ele está o quê? Alinhado, cabeça, pescoço. Aqui, ó, o corpinho tudo alinhado. A mãe está sustentando a mama, tá? O bebê, ele não está empurrado, enterrado no narizinho. O narizinho dele está livre. A mãozinha dele, ó, está tranquila. Aqui, ele está virado, né? Acho que foi a Kelly que falou. Está virado. É a questão ele está até, ó, ele está alinhado, só que ele não está virado para a mama. O bebê tem que estar mamando, ó, direcionado para a mama. Ele não pode direcionar de lado. E aí o bebê também ainda tem outro detalhe, ele está o quê? Desorganizado. Lembra que eu falei que bebê desorganizado não mama? Então aqui ele está desorganizado. Se ele está desorganizado, não vai mamar, não. Vai ficar se estressando. Você vai trazer ele de qualquer jeito, ele não vai mamar. Então, essa aqui realmente é errada. Vamos para outro exercício. E agora, quem está certo está errado? Número 1 ou número 2? Número 1 ou número 2? Bora lá? Tempo. Só a Regina que sabe a resposta. Número certo. Nós vamos entender agora. Ok. Exatamente. O número 1 é a certa. Por quê? Que o número 1 é a certa e não a número 2. Aqui, ó, tá pegando na cabeça. Lembra que eu falei, ó? Pressionando. Pega a cabeça de vocês e empurra para vocês comerem. Vê se vocês vão gostar. Lembra da vingança que eu disse que é assim que eu faço? Tudo que a gente faz com o bebê, a gente tem que fazer com a gente para a gente sentir na pele, como é ruim. Se a gente fizer essa pressão aqui, ó, é ruim, ó. Eu quero beber e estou empurrando minha cabeça. Não. Lembra do desconforto? Nada que faça pressão na cabeça, o bebê não vai conseguir mamar. Então, o ideal é pegar aqui mesmo. É na nuca, é no pescoço, ó, a sustentação. E ter cuidado para não pressionar. Meu bebê não tem orelha, né? Mas assim, do jeito que está aqui, ó. Não pressionar a orelhinha, porque eu vou fazer isso aqui e também vai ser incômodo. É a mesma questão da filosofia da explicação da faixa, tá? Para quem é mãe de menina. Apoiando aqui o braço, ó, o corpinho e apoiando a cabecinha. Perfeito. Essa aqui, ainda tem mais um detalhe. Quando ela faz isso aqui, ó, ela enterra o nariz do menino na mama. E o menino não mama e nem vai respirar direito.
Muito bem, estou gostando. Sinal que a tarde de hoje já valeu. Terminou, será? Terminou. Então, assim, o que eu falei para vocês foi exatamente essas alterações que vocês estão vendo aqui. Tá? Que vocês perceberem o quanto que a gente... São detalhes que, se a gente parar, fazer a amamentação com atenção, com concentração, a gente vai acertar. Cris, é para sempre isso? Claro que não. Lembra a bicicleta? Você vai ter dificuldade hoje, amanhã você vai estar melhor, depois de amanhã vai estar ainda melhor. Vai chegar um ponto, quando o bebê tiver já um mês, tem gente que até antes disso, mas geralmente eu dou um prazo de um mês. Você já está expert na amamentação, e o bebê já pode mamar de qualquer jeito. Ele já sozinho já vem, ó, e já amamenta. Entendeu? Mas enquanto ele não sabe a mamar, e você não sabe amamentar ainda, está treinando, a gente precisa seguir esse passo a passo para favorecer a mamada. E sempre observar, tá? Sempre observar esse alinhamento, sempre observar a extensão da cabeça, a extensão do corpinho, e vocês vão ver, se vocês fizerem isso e não tiver nenhum fator a mais na amamentação de vocês, vocês não vão sentir dor a partir da primeira mamada do bebê de vocês. Isso é possível, não estou fazendo coisas milagrosas, não. É porque é possível mesmo. Uma coisa que vocês têm que saber, a gente pode sentir desconforto, 30 segundos. Desconforto é diferente de dor. Desconforto é o quê, Cris? Uma sensibilidade, porque esse mamilo não era sugado. E agora o bebê tem uma sucção boa, ele vai sugar esse mamilo, vai causar uma sensibilidade, mas assim, dentro de 30 segundos, já sumiu. Agora a dor, você não tem que ficar sentindo dor. Sentiu dor, pega aqui o dedinho, midinho, ó, coloca entre a gengiva do bebê e baixa assim, ó. E ele vai soltar. Não tira o mamilo assim, ó, porque vai machucar também. Tem que saber até também a forma de colocar e de tirar esse neném da mão. Então, quando você precisa tirar o bebê ao seio, você, de repente, quer interromper a mamada porque quer ir ao banheiro, ou não está se sentindo bem, ou então está doendo. Aí você tem que realmente tirar. Não tem que, não, deixa no ar um pouquinho para ver se melhora. Não, tem que tirar. Tá certo? Não, não machuca tirando com o dedo, não. O bebê, primeiro, você não vai enfiar lá dentro da boquinha dele, não. Você vai colocar aqui, ó. Tá aqui, Gabriel Júnior. Entre a gengiva aqui, ó. O bebê não tem dente, então é entre essas duas gengivas, de cima para baixo, você vai meter o dedinho aqui, ó. Traciona para baixo e ele solta, tá? Quando o bebê mama direito, ele solta por si só quando ele está saciado. Mas se você precisa interromper, tem que ser interrompido dessa forma, tá certo? Mais alguma dúvida em relação a essa parte? Certo. Então, agora eu vou apresentar para vocês. Vocês querem falar alguma coisa antes ou não? Posso continuar? Então, agora eu vou apresentar para vocês o meu programa de acompanhamento, tá? Que, como eu prometi para vocês, eu ia falar essa aula e ia trazer o programa para vocês entenderem melhor. Lá na minha página no Instagram, na bio, tem todos os serviços que eu faço, né? Acompanhamento da amamentação no pós-parto, acompanhamento da amamentação na gestação, que é isso que a gente está trabalhando hoje, né? Questão de preparar vocês para amamentar. E só que esse acompanhamento ele tem uma diferença. Eu vou acompanhar vocês não somente no pós-parto, eu acompanho vocês desde a gestação até o pós-parto. Ou seja, a gente trabalha junto essas questões de dificuldades, interferências de forma individualizada, personalizadas. E quando a neném ou neném nascer, a gente vai fazer o acompanhamento da amamentação propriamente dita, tá certo? Então, agora eu vou explicar para vocês como é que funciona esse processo. Vocês já entenderam esses 3 pilares da PEGA, e agora eu vou mostrar o GPS completo, ou seja, o direcionamento completo para a amamentação de vocês seguir segura e sendo já na gestação. Como é que isso é possível, Cris? A gente vai trabalhar fatores relacionados à sua amamentação. Não é relacionado à amamentação de Regina, não é relacionado à amamentação de Lisandro, não é relacionado à amamentação de Kelly, não.
é em relação a cada uma de vocês. Até agora, eu fiz um protocolo geral que todas vocês podem fazer uso, e devem fazer uso. Certo? Desculpa. Mas agora, a partir de agora, a gente entra num programa que eu vou trabalhar a individualidade de cada um. E isso eu faço não só na gestação, eu faço também no pós-parto. Eu conheço a história de vocês, avalio o contexto e a gente faz um plano de ação direcionado a você, as estratégias a vocês. É por isso que eu não afirmei aqui que uma posição é somente essa. Não, existem vários posicionamentos e ainda tem outras coisas que eu não abordei aqui porque são estratégias específicas para cada caso. Então, por isso que eu não abordei, eu abordei as questões gerais. Então, agora eu vou falar um pouquinho desse programa, como é que ele funciona, quem pode fazer, quem não pode fazer, e quais vantagens de você fazer esse programa que é um diferencial, que agora eu estou fazendo nas minhas consultorias na gestação. Exatamente por quê? Porque antes, e até hoje, ainda vejo pacientes que chegam para mim no pós-parto com muita dificuldade, muita noção de fatores que não tinham noção em relação ao processo. Aqui, de vocês, eu sei que Regina já tem neném porque eu estou acompanhando ela, mas Lisandra e Kelly, vocês estão grávidas? De quanto tempo? Eu sei que, eu me lembro que Kelly está, agora não me lembro as semanas. Quanto tempo vocês estão grávidas? Ou se já estão com bebê? E se eu falei alguma coisa que vocês não sabiam, e se teve algum diferencial já para a amamentação de vocês? Só compartilha aqui comigo rapidinho esse feedback. Pronto, as duas estão grávidas. 34 semanas, né? Já entrando aí no 8º mês. E 7 meses. Para vocês podem até abrir o áudio. Compartilhar, acho que é legal essa experiência de vocês. E, Regina, também, se quiser compartilhar, sinta-se à vontade, tá? Do que a gente falou, teve alguma coisa que vocês não sabiam? Teve alguma coisa que vocês viram assim, ixi, isso aqui vai fazer diferença. Se eu fizer isso aqui. Comentam para mim qual foi o spoiler que deixou nessa aula para vocês. Pode ser no áudio. Mais rápido, né? Querem falar ou não? Ou estão tímidas? O que chamou a atenção de vocês no que a gente aprendeu nesses pilares? Ou não teve nenhuma novidade que vocês não soubessem? Oh, Kelly, acho que está com... É Kelly. Kelly está falando que para ela tudo é novo, né? Apesar de acompanhar alguns Instagrams falando sobre amamentação, mas ver você executando, demonstrando tudo, esclareceu demais. Essa é a diferença, né? Eu sempre falo e bato muito nessa tecla, né? Às vezes a gente estuda, mas se a gente não tiver um direcionamento, um acompanhamento, a gente não consegue evoluir. E por isso que eu fiz esse programa, porque eu percebi isso muito na prática das consultorias de pós-parto. Eu pegava o paciente que tinha todo o conhecimento, estudava muito, muito, muito mesmo. Sabia todos, inclusive todos os tipos de termos técnicos. Mas na hora da amamentação ficou muito perdida. Porque eu sempre falo assim, se a gente tem conhecimento solto, sem uma direção, a gente não flui, porque eu não sei colocar em prática. O que a gente fez hoje? Eu falei a teoria para vocês, mas associando automaticamente com a prática. E no final eu fiz o quê? Esse teste para saber se o que a gente aprendeu hoje, de fato, vocês conseguiram absorver. E na amamentação tem que ser dessa forma. Tanto na gestação e no pós-parto, ainda digo mais, no pós-parto a gente é momento de ação mesmo, né? Até porque a gente está muito cansado, a memória reduz, né? Regina pode dizer para a gente se é ou não é. A minha eu não vou dizer que vocês vão dizer que eu estou interferindo, né? Mas, assim, é o momento de aprender, é na gestação.
Porque a gente já chega no pós-parto com um direcionamento, é muito mais fácil assimilar, de repente, eu chegar e falar assim, olha, sua amamentação não está fluindo porque a gente descobriu isso aqui. Aí vai falar assim, eita, Cris, a gente falou isso na gestação. E que tu falaste que poderia acontecer isso. Olha, está acontecendo. Só que aí você detecta o problema com antecedência e a gente corre atrás para não evoluir. Lembra que eu falei no início? Oi. Assim, só compartilhando também com as meninas. Eu acho que o que foi mais importante para mim foi entender, né? Isso também na parte da consultoria, né? Se eu soubesse que amamentar não dói e que não era para eu sentir dor, tudo teria mudado, porque assim, eu fiquei sentindo dor tanto tempo, né? Achando que era normal, porque todo mundo dizia que doía, e se eu soubesse que não era para sentir dor, eu já teria tomado uma atitude no primeiro dia, no primeiro momento, eu tinha pedido socorro logo. E não, eu não sabia que não era para sentir dor, achava que era normal. E aí eu fiquei ferida, fiquei machucada, achando que era normal. Mas quando viram, uns 2 dias depois, já era tarde demais, já estava muito machucado. Então, eu acho que essa informação é uma informação privilegiada, que as meninas elas estão tendo essa informação aí agora, e que eu acho assim, que é importantíssimo elas ficarem atentas, né? Que existe o desconforto, mas que não é para sentir dor, que não é normal sentir dor. Eu acho que essa que é bem importante frisar. Obrigada. Obrigada pela tua contribuição. Regina, eu estou acompanhando, a gente começou com 8 dias, não foi, Ré? Foi 8 8 dias. dias que o bebê dela estava, e eu me lembro mesmo que ela teve essa fala quando ela entrou em contato comigo, diz assim, eu achava que era normal sentir dor, e ela ficou sentindo dor, né? E quando a gente chegou no processo, não vou expor o caso dela, mas ela já chegou com um processo, né, de dor já, e eu não digo nem só a dor física, né, mas tem a dor emocional, tem a dor psicológica, que eu acho que é a pior dor da gente enquanto mãe. Porque a gente fica muito preocupada, a gente acha assim, poxa, agora eu fiz isso, será que vai dar certo? Aí começa a surgir muito mais dúvidas. Então, você acaba ficando muito mais insegura em relação ao processo da amamentação. E sem contar que a Regina, ela tem convicção do que ela quer. Ela quer amamentar a neném dela e está conseguindo amamentar. A gente está evoluindo, é dia a dia, né? Como eu falei para vocês, é um passo de cada vez. Mas, assim, se ela não tivesse essa convicção, ela tinha tudo para desistir. Tudo, tudo. Entendeu? Só que ela tem uma rede de apoio também que ajuda ela muito bem. Demais. Né? Então, existe a convicção dela enquanto mãe, mas também existe uma rede de apoio que está acompanhando ela, que está dizendo, não, nós estamos juntas. Então, a gente vai até onde é para ir. E é isso que eu acho interessante da rede de apoio. Você não é somente apoio físico, não, é apoio também emocional. É o apoio respeitoso, que eu digo. Porque eu tenho que respeitar o que a mãe quer. Porque se a mãe quer amamentar, mas ela está sofrendo, está fazendo sim, mas ela não quer amamentar, ela não quer resolver a situação dela, então tem que fazer o quê? Apoiar. Então, isso tudo também favorece com que a mãe ela continue o processo da amamentação. E assim, a Regina é uma pessoa que é privilegiada, ela tem uma rede de apoio muito, muito atenta à atividade dela. Né? Não sei se a mãe dela está me ouvindo, e a gente sempre fica brigando num bom sentido, né? Com questão do contato pele a pele. A mãe dela começa a rir assim, ixi, Cris, já vai mandar tirar roupa, mas vocês viram por quê, né? Por que é a importância de tirar roupa? É a questão da conexão, mãe e bebê, é a questão que o posicionamento fica mais ajeitadozinho, é a questão que você consegue visualizar melhor esses sinais que eu estou falando para vocês, que a gente está falando de pilares de pega. A gente não está falando como fazer uma pega efetiva, mas como fazer uma pega para não sentir dor. Porque eu não vou misturar os conteúdos aqui, senão você vai fazer o quê? Vai confundir. E se a gente está fazendo uma aula para a gente aprender, a gente precisa começar gradual. Por isso que é bom a gente estudar assim, gradual, porque vocês fixam o conteúdo e aí não dizem assim, meu Deus, é muita coisa. Não, é aos poucos. A gente vai estudando aos poucos. Obrigada, Regina. Teu depoimento vai salvar muitas amamentações, com certeza. Obrigada. Que agradeço, Cris. Lisandra também falou aqui, faço minhas palavras da Keliane, tenho muito medo de sentir dor na amamentação, daí o interesse em saber mais sobre o tema. Tem pessoas que normalizam a dor. Infelizmente, e às vezes até profissionais, né?
chegam e dizem para a gente assim, é normal sentir dor. Não, não é normal. Eu sempre bato e sempre vou dizer, não é normal, nem no início, nem no meio, nem no fim. Se está doendo, tem alguma coisa errada. E eu volto a falar aqui, a gente está falando de pega, né? E não tem que falar pega sem falar posicionamento. Por isso que eu trouxe as duas coisas hoje para vocês. Que esses dois fatores podem interferir, sim, em você ter dor ou não na amamentação. Só que vamos sair dessa aula aqui entendendo que a gente está falando um fator associado à amamentação. Existem outros fatores por trás, inclusive essa questão que eu falei emocional, que pode interferir também no processo de dor da tua amamentação. Pode ter outras doenças associadas, que não é o caso para a gente não misturar. Mas assim, fica atento para depois não falar assim, a Cristiane disse que só isso que causa dor na amamentação. Não, jamais, né? Existem outros fatores que a gente tem que fazer uma avaliação certinha para a gente poder descartar, tá bom? Então, vou apresentar esse programa para vocês, né? Se vocês tiverem interesse em fazer, em ter meu acompanhamento, em ter a minha disponibilidade, a gente vai fazer exatamente isso. Vocês estão sentindo um gostinho do que é meu acompanhamento na gestação. A gente senta, só que assim, qual é a diferença? É que é individual. Eu vou estar sentando diretamente com a Keuliane para escutar o que ela tem de dificuldade. Porque eu não vou trazer, alguém já até uma vez me perguntou, Cris, é o curso que você faz? Não, não é um curso. Eu vou trabalhar as questões que você tem dificuldade. E vou trabalhar as questões que eu vou fazer a identificação. Porque nesse meu programa de acompanhamento, vou passar mais adiante para vocês, eu acompanho vocês na gestação, faço a avaliação da amamentação na gestação, faço a consulta de vocês no pré-natal, para avaliar quais são os fatores de risco, quais são as interferências internas e externas, relacionado, claro, a você e ao ambiente, porque o bebê só quando ele nascer. Mas se tiver alguma coisa que a gente já pode trabalhar um plano de ação, eu já trabalho com você. Se tiver alguma coisa que eu preciso encaminhar para outro profissional, eu já encaminho, ou seja, a gente já traça uma linha de cuidado já na gestação. E eu vou trabalhar com vocês aquilo que vocês têm dificuldade. Vocês falaram aqui a questão assim, eu tenho medo. Então, eu tenho que trabalhar o que com você? O medo. Eu tenho que trabalhar os mitos da amamentação. Aí eu tenho dificuldade na pega, eu tenho que trabalhar o quê? A pega. Eu não trago um curso pronto, porque, de repente, esse curso pronto é bom na minha visão enquanto consultora, mas não é bom para você, você não tem essa dificuldade. Eu sei quais são os fatores que interferem uma boa pega. Então, eu não quero estudar sobre isso aqui, não, Cris. Eu quero saber como construir uma rede de apoio que, de fato, vai me apoiar. Como construir a minha mente, como entender esse processo, qual a fisiologia da amamentação, como fazer, me prevenir das possíveis intercorrências da amamentação. É isso aqui que eu tenho necessidade. A gente vai trabalhar isso aqui. Então, por isso que é personalizado e individualizado, né? Você vai me dizer o que você tem e o que eu acho que é possível. Porque eu não estou vendendo mágica aqui para vocês, não. É um programa que é palpável, digamos assim, é real. A gente vai trabalhar aquilo que a sua expectativa. Eu sempre pergunto, a primeira coisa quando me procuro, por que vocês querem a consultoria? Como é que vocês querem que eu ajude vocês? Qual é o problema que vocês têm? Qual é a dificuldade? Primeiro eu escuto. Eu deixo vocês falarem, e depois eu vejo assim, entendi. Então, a gente precisa alinhar isso, isso, isso. Então, eu tenho muito essa escuta ativa com relação às minhas pacientes, entender o que vocês estão precisando, e aí, em cima disso, a gente trabalha. Então, é um programa de acompanhamento na gestação que a gente vai construir juntos. Não vai ser... A gente não impõe, eu nem imponho, nem na gestação, nem no pós-parto. Eu sugiro estratégias e você vai ver se você vai querer seguir, né? E se pode seguir. Então, é uma coisa que a gente trabalha junto. Eu sugiro, mas eu digo a importância. Olha, a gente precisa fazer esse acompanhamento bem aqui. A gente precisa encaminhar para X, para Y. Por quê? Por isso, por isso. Mas eu não vou obrigar jamais vocês a fazerem uma coisa que vocês não querem.